E vai começar mais um vídeo para o canal. Deixe seu like e se inscreva no canal para dar uma força para o canal crescer. Recentemente esteve emprestado ao Atlético Paranaense. Estou falando do zagueiro corintiano Pedro Henrique. Pedro, é um prazer recebê-lo aqui. Boa noite, tudo bem com você, Pedro? É um prazer estar falando com vocês aí. Sempre que precisar, estamos à disposição. Legal, Pedro. Rapaz, e o Jô, hein? Tá de volta. Você que esteve com ele aí na conquista do Brasileirão de 2017, o Jô voltando pro timão. Muito feliz por ele ter voltado. Casa dele, né? Como ele mesmo fala. Espero que ele seja feliz assim como ele foi em 2017 e possa nos ajudar até o final da temporada. Bacana! Vamos conversar aqui com o Pedro Henrique e o Zinho, o Tetra, faz uma pergunta para o zagueirão do Corinthians. Fala aí, Zinho. Tudo bem, Pedro? Prazer te receber aqui no Expediente. A gente acabou aí de noticiar, né, de mostrar uma reportagem com o que está acontecendo, essa pressão externa de torcedores, pichando o muro, né, fora Andrés. E a gente também acompanha, Pedro, todo o noticiário do problema financeiro que o Corinthians atravessa. Então, a minha pergunta é em cima disso. Como é que está essa questão financeira? A gente tem a informação que os salários estavam atrasados dos atletas, mas aí vem a contratação do Jô. Qual é a verdade que tem nisso tudo, Pedro? O salário está atrasado? Como o grupo recebe a contratação se o salário está atrasado de um jogador que a gente sabe, pelo que conquistou, merece um bom salário, então vai custar uma grana. Então, como é que está essa situação toda? Como é que está? Você que conversa com os atletas do clube, Pedro? Boa noitezinho, prazer estar falando com você. A gente está muito feliz com a contratação do Jô. É um cara que nos ajudou muito em 2017, vai nos ajudar muito para o decorrer da temporada. Em relação aos pagamentos, estão atrasados, mas a gente está diretamente em contato com a diretoria. A gente sabe da dificuldade que todos os clubes estão passando, né, nessa pandemia aí. Não é só o Corinthians que está passando por isso. Outros clubes também anunciaram contratações. E a gente sabe que a gente precisa de contratações também. Precisa se reforçar, porque agora vai ser uma temporada ainda mais longa, como foi anunciado, com jogos, pode ter jogos em 48 horas. Então vai ficar um pouco pesado. E a gente sabe que o nosso calendário é assim. Então a gente recebeu notícia tranquila, a gente confia na diretoria do Corinthians, confia no Andrés, confia no Duílio, em todos da diretoria, e tenho certeza que nos próximos dias aí eles vão estar acertando com nós e deixando tudo certo, deixar tudo em ordem no Corinthians. Muito bem, estamos aqui com o Pedro Henrique, né, zagueiro do Corinthians, que também teve uma passagem em 2015 pelo Bragantino, né? Além do Corinthians, do Atlético Paranaense, passou também pelo Bragantino, Pedro Henrique, que é o nosso convidado aqui no Expediente Futebol e que vai conversar agora com o Mauro Naves. Diga aí, Maurão. Oi, prazer em falar com você, Pedro Henrique. Não precisa sorrir não, que eu sei que você é zagueiro que não gosta de sorrir. Eu acho isso bom para zagueiro. Você tem um bom aproveitamento, você é o melhor zagueiro. Você é o melhor zagueiro desse Paulistão, apesar do time não vir bem, né? Com aproveitamento em passes certos, né? 95%. Se você jogasse no meio-campo, talvez e desse assistência lá para os caras na frente, talvez o time tivesse um pouco melhor. Eu queria falar com você do seguinte: você trabalhou agora recentemente lá no Atlético, o Thiago Nunes, né? Provavelmente se encantou com ele lá, porque o trabalho lá era muito bom. Qual era o Thiago Nunes de lá? Qual é o Thiago Nunes que está no Corinthians? O que ele não conseguiu ainda fazer? É falta de tempo? Enfim, ele muda muito mesmo, são muitas as mudanças, por isso ele precisa de mais tempo. O que dava certo com ele lá, que você achava o máximo? Que cara legal, que baita técnico, que ainda não funcionou por aqui? Se é que você gosta dele, né? Se você não gostar também pode falar, tá, Thiago? Pedro. Boa noite, Mauro Naves. Prazer estar falando com você.
O Thiago Nunes, uma grande pessoa, um grande treinador. No Atlético Paranaense é basicamente 2 anos de uma equipe junto no Atlético. Então as coisas começam a dar muito certo porque tem mais ritmo, mais entrosamento. Eu mesmo fui contratado pelo Atlético, fui emprestado. Em 1 mês eu consegui me encaixar na equipe, que era uma equipe bem treinada já, todos tinham um entrosamento muito grande. E no Corinthians ele está mudando totalmente a filosofia de trabalho do Corinthians, né? De 7 anos para cá a gente viveu de uma filosofia de defender muito, jogar por uma bola. Então ele veio mudar tudo isso, jogar com mais posse de bola, ter mais chegada. Como a gente teve várias chegadas em chutes a gols, a gente teve bastante, mas infelizmente a gente não conseguiu concluir fazendo os gols, né? A gente vem perdendo muitos gols. Eu acho que passa muito pelas oportunidades que a gente vem perdendo. Se a gente conseguisse fazer os gols, a gente estaria numa fase bem melhor. A gente perdeu muitas oportunidades nesse começo de temporada, a gente reconhece isso, a gente sabe que tem que melhorar e tenho certeza que depois dessa parada a gente vai dar grandes alegrias para a torcida. É isso aí, zagueiro Pedro Henrique do Corinthians é o nosso convidado. Participe, mande sua pergunta, hashtag Expediente Futebol, hashtag Joga em Casa. E a pergunta agora é do Leandro Quesada. Fala, Quesadão. Um abraço para o Pedro. Pedro, esse é o ano de se firmar. Você ganhou experiência, saiu, foi para o Atlético, voltou e está formando uma zaga com um zagueiro que também tem muita história no Corinthians, o Gil. Queria que você falasse dessa dobradinha, o que esse sistema defensivo pode oferecer na volta da pandemia. Eu sei que não tem trabalho tático, isso é muito ruim, né, para jogador e para técnico, porque nada substitui o dia a dia. E da possibilidade de o Avelar, né, lá na frente, ser ou seu substituto ou do Gil. Se vocês têm conversado sobre isso, se antes vocês já conversaram e se durante essa pandemia foi tema de conversa também, já que o Avelar vinha atuando, né, muito na lateral esquerda do time. Boa noite, Quesada. É um prazer estar falando com você também. Formar dupla de zaga com o Gil, eu sou muito feliz porque eu tenho ele como um espelho para mim, né? Fico olhando eles treinar, como via 2014 quando eu subi, me ajudou bastante. Ele é um cara que eu agradeço muito. Então, tenho certeza que a gente vai dar muitas alegrias ainda para a torcida do Corinthians, vai melhorar muito, a gente sabe que tem que melhorar. E enquanto ao Avelar, a gente já recebeu a notícia no começo da temporada e é um cara que nos ajudou e vai nos ajudar bastante também, o Avelar. E ele tem que só se adaptar, né? Já que ele vinha jogando numa função de lateral, então ele vinha se adaptando, aí teve a lesão, agora está voltando e espero que ele nos ajude bastante por decorrer da temporada. Luiz Carlos Quartarolo. Fala aí, Quartarolo. Um abraço ao Pedro Henrique, boa sorte para ele, bom ano, esse ano está tão difícil para todos nós, né, Pedro? O que eu queria saber é o seguinte, você falou da mudança de filosofia, e é verdade, desde o Mano Menezes, 2008, o Corinthians é um time que joga mais atrás, mais perto do gol. E nunca o Corinthians tomou tanto gol como nesse ano, é praticamente um gol por jogo, tanto é que corre risco de não se classificar aí no Campeonato Paulista. O que está acontecendo? Às vezes eu vendo de fora, é claro, eu acho que às vezes o time para se compactar vai muito à frente e fica muito longe do gol do Cássio, que é um espaço bem aproveitado pelo adversário. E às vezes a defesa fica muito longe dos cabeças de área e do meio campo, há um espaço também aproveitado pelo adversário. Qual o maior problema que vocês estão encontrando para compactar esse time? E realmente, posse de bola vocês até têm, mas realmente a previsão de chute a gol, a precisão está muito ruim ainda. E a gente nota esse descompasso entre defender e atacar. Tanto é que até o próprio Cássio andou falhando mais do que o normal nesse ano. Boa noite, prazer estar falando com você. A gente sabe, a gente se cobrava bastante, que a gente vinha tomando muitos gols. A gente se cobrou isso, nessa parada também a gente buscou conversar via vídeo assim, o professor Thiago conversou com nós, viu o que a gente fez de bom, de ruim, a gente sabe aquilo que a gente precisa melhorar,
e a gente já está ciente. A gente tomou muito gosto de bola parada, né? Como você falou aí, mas é algo que a gente precisa consertar nessa volta agora, para que não aconteça para o restante da temporada, para a gente poder acertar lá na frente também e começar a vir um caminho das vitórias, para a gente sair da situação que a gente parou nessa pandemia. Fábio Sormani, a sua pergunta para o Pedro Henrique. É o Sormani, me transfere no expediente, por favor. Opa, sim, claro. O nosso Fábio Sormani vai estar com a gente aqui para fazer uma pergunta para o Pedro Henrique. Quando for possível, o Sormani entra para fazer a pergunta para ele, tá? É só avisar aí, central, que a gente coloca o Sormani no ar. Ô Pedro, deixa eu te perguntar uma coisa. Como foi essa sua experiência lá no Atlético Paranaense, né? Esse pouco tempo que você ficou lá, mas de alguma forma você trabalhou com o Thiago Nunes, né? Que acabou vindo a ser agora seu treinador no Corinthians. Como foi essa experiência e o fato de ter trabalhado com o Thiago lá, você acha que te ajuda aqui numa possível disputa? Você sai na frente por isso? Cara, fui muito feliz no Atlético Paranaense. Como eu falei, cheguei e me entrosei rápido. Era uma equipe muito qualificada. Vinha mostrando isso durante 2 anos. Aprendi muito com o Thiago lá no Atlético. Creio que fiz um bom papel lá. Dei o meu melhor em todos os jogos que eu pude disputar com ele. E ele sabe tudo que eu posso render. Então, ajuda um pouco de conhecer o trabalho dele, né? Mas como ele deixa muito claro, vai jogar aqueles que dá a sua vida em campo, aqueles que então não tem nada de porque eu vim do Atlético, vou ser titular aqui. Eu tenho que correr no dia a dia, buscar o meu espaço, assim como eu busquei no começo do ano, assim como eu vou buscar de novo nessa nova retomada do futebol. Então, não tem nada fácil com o Thiago, a gente sabe que ele é um cara que cobra muito, então tem que estar correndo e disputando cada jogada, cada dividida para se tornar titular do Corinthians. Na prática, ali no dia a dia, ele é muito diferente do Carille? Ele é muito... são duas formas totalmente diferentes de trabalhar, né? Ele é um cara que cobra... O Carille era um cara que cobrava também, mas é um cara que cobra mais, o Thiago, que exige mais da gente, tanto fisicamente como mentalmente. Então, essa é a diferença dos dois. É um cara que está ali no dia a dia cobrando. Se você erra alguma coisa, ele faz voltar, ele te cobra, faz você acertar, porque sabe que você é capaz. Então, é um estilo de jogo totalmente diferente, os dois. Muito bem. Zinho, mais uma pergunta para o Pedro Henrique, por favor. Outra. Você fará, presidente? Pode deixar que sou eu próximo. Fala aí, Tetra. Oh. Legal. Bom, então, muito legal, né? Esclarecedor, como fala o Pedro Henrique, né? Bem esclarecido mesmo. Ô Pedro, eu tenho uma curiosidade, né? Porque eu vi que no início da entrevista você fez uma colocação, é um estilo de jogo diferente, demora mais um pouco para a equipe se entrosar com o Thiago Nunes. Antes a gente jogava muito por uma bola, né? Era um estilo diferente. E agora o João Guilherme fez uma pergunta sobre a maneira de trabalhar, né? Como é um treinador que saiu. É normal a gente te fazer essa pergunta, porque o Carille foi muito cobrado, né? O estilo de jogo, que era um jogo muito defensivo. Eu não concordo muito com essa crítica, porque ele é vitorioso no Corinthians, tricampeão paulista, campeão brasileiro. Mas cabe a pergunta, Pedro, o grupo se desgastou com o Carille, porque você não é o primeiro jogador que fala sobre isso, que o Corinthians jogava por uma bola, vários outros jogadores falaram isso. E também houve um certo desgaste nas entrevistas do Carille, porque ele comentou, ainda mais quando perdeu um jogo, que o time era muito jovem, que os garotos não conseguiram segurar a bronca, né, num jogo tão decisivo. E essas entrevistas dele desgastou um pouco. Eu queria saber se essa relação, no final,
foi determinante para a saída do Carille e se realmente o estilo de jogo do Carille, o grupo se desgastou com isso. Eu saí no meio do ano, né? Não peguei o final do ano do Carille, mas peguei ele no ano de 2017, né? Trabalhei com ele. E é um cara, como você falou, é um cara que ganhou no Corinthians, a gente sabe disso. É um cara que eu agradeço muito também, porque me ajudou muito no profissional do Corinthians. Tenho uma gratidão enorme por ele. Falando do estilo de jogo, a gente é só a gente comparar o Atlético Paranaense. Quando a gente jogou na Arena, eu já estava no Atlético Paranaense, então eu não pude jogar, mas eu vi o jogo. Se você pegar o jogo do Atlético contra o Corinthians, sabe que era uma equipe que procurava o gol toda hora. Você fazia um gol, você buscava segundos. Fazia o segundo gol, você buscava o terceiro. Era uma equipe que buscava o gol toda hora. A gente no Corinthians, a gente fazia um gol e tinha um negócio nas cabeças que tinha que recuar, defender e jogar só no contra-ataque. Às vezes a gente conseguia mais de um gol, mas era algo que já vinha do Corinthians com o tempo do Mano, né? E com o Carille, então são estilos parecidos. Enquanto ao desgaste, eu não posso falar porque eu saí no meio do ano e só acompanhava o Corinthians pela TV. É isso aí, Mauro Naves, manda ver, Mauro. O Pedro Henrique, é o seguinte, será que vai jogar por uma bola de novo agora que tem o Jô? Eu acho que não combina com o estilo do Thiago, né? Não vai jogar por essa bola. Agora é o Jô que vai entrar no esquema do Thiago. Mas eu queria fazer outra pergunta para você. Primeiro, vocês fizeram os testes hoje pela manhã do Corona. Foi a primeira vez que vocês fizeram ou não foi? Já vinham fazendo antes? E outra, você sabe que há uma vontade corintiana de voltar aos treinos na segunda-feira. Se os outros clubes, os grandes, aceitarem, é capaz que você volte a treinar segunda-feira. Você já ouviu algo sobre isso? Vocês estavam preparados, anunciados que iriam voltar segunda-feira e ainda está em suspense isso, apesar da determinação de 1º de julho? Porque até onde eu sei, se o Corinthians conversar com Palmeiras, Santos e São Paulo e eles concordarem, eles voltarão na segunda-feira. Você está informado até que ponto sobre isso? Mauro, a gente fez exame sim, hoje pela manhã, todos os atletas passamos por exame. Foi a primeira vez que eu fiz o exame. Voltei a São Paulo na segunda-feira, a pedido do Corinthians. E todos voltaram, né, para São Paulo, fizemos o exame hoje. Enquanto voltar na segunda-feira, a gente não sabe de nada ainda. A gente está refém da Secretaria de Saúde, né, do Estado, do governador. Estamos esperando a comunicação do Duílio, do Wilson, para saber qual é o próximo passo. Então, a gente não sabe quando volta a treinar. E se voltar na segunda, a gente não está sabendo ainda. Então a gente vai esperar o Duílio, o Wilson entrar em contato para a gente poder saber que dia, que hora que a gente volta. Boa! Fábio Sormani está com a gente. Bem-vindo de volta, Sormani, já conectado. Faça a sua pergunta, por favor, ao Pedro Henrique Sormani. Ô Pedro, boa noite, é um prazer falar com você. Eu queria retomar aquele tema, foi a primeira pergunta do Zinho, a respeito das dificuldades salariais do Corinthians, que você mesmo falou, não é só o Corinthians, a maior parte dos times brasileiros passa por isso. Você admitiu que os salários estão atrasados. Então eu tenho duas questões para te fazer a respeito disso. Primeira, quantos meses o salário está atrasado? Segunda questão, o que diz a diretoria sobre esses atrasos? Boa noite, Sarmani, prazer estar falando com você. A gente está 2 meses atrasado, né? Já que daram 1 mês e creio que nos próximos dias aí estarão acertando os débitos. E a gente está direto, a gente não, os líderes estão direto em contato com o Corinthians, ali com o Duílio, com o departamento financeiro. E
eles estão se esforçando o máximo para que botem em dia. A gente sabe disso, a gente acompanha isso no dia a dia deles. A gente fala diretamente com o Wilson também. Então, creio que nos próximos dias aí eles estarão quitando essas pendências que tem com nós. Ok, Leandro Quesada. Manda, Quesada, mais uma para o Pedro Henrique. O Pedro, jogador não tem que se envolver com política de clube, mas precisa pelo menos entender o que está acontecendo, porque esse é um ano eleitoral, vai ter muita pressão, a gente sabe. Como ficar atento para que isso não entre dentro do elenco, né? Para que isso, de alguma maneira, não atrapalhe o foco? Você falou qual é o foco do Corinthians aí, voltar bem, tentar brigar aí, de repente, por uma Copa do Brasil, um Campeonato Brasileiro. Como fazer para se blindar, né? Criar aquela casca e evitar que essa coisa da eleição venha para dentro do elenco corintiano, Pedro? Cara, eu acho que a gente, jogador, está acostumado com a pressão de torcida, tem que estar mentalmente forte, a gente tem que esquecer esse lado político, esquecer tudo que está fora de campo e focar somente dentro para a gente fazer o nosso melhor, dar o nosso melhor. E a gente tem um objetivo, que é ser campeão essa temporada, e a gente tem que buscar ele, tem que buscar a melhora, a gente sabe disso, e é isso que a gente tem que se preocupar, em melhorar primeiro, porque antes da parada a gente não estava bem, a gente tem que se preocupar em melhorar, e para depois deixar as coisas da diretoria lá com as pessoas internas aí, com o Duílio, com o Andrés, com os outros candidatos, porque a gente só se preocupa em jogar bola. Muito bem, Luiz Carlos Quartarolo. Manda, Quartarolo. Eu queria fazer uma pergunta para o Pedro Henrique, aliás, duas, né? Primeiro, eu queria saber dele, na visão dele, analisando os elencos, em que situação está o Corinthians no futebol paulista e no futebol brasileiro. Ele entende que, por exemplo, o Flamengo está na frente, parece que está mesmo, né? Palmeiras, o próprio São Paulo que estava melhor no Campeonato Paulista, enfim. A situação do elenco do Corinthians, se ele é pior que os outros, a palavra pior não é pejorativa, não. Você está em pior momento nessa situação. E outra coisa, é que eu me lembro que um dos principais momentos seus, e momento ruim, né? Foi aquele jogo contra o Atlético Mineiro, onde você acabou falhando, aconteceu o gol do adversário, você saiu chorando de campo, até acarinhado, consolado pelos adversários. Me lembro do Robinho se preocupando com você, ele jogava no Atlético Mineiro. E a torcida do Corinthians, realmente tem algumas pessoas que elas pegam mais no pé que outro. E você ficou meio marcado. Se já deu para recuperar a confiança e você já mostrou para a torcida do Corinthians que você é um bom zagueiro, é prata da casa e deve jogar e tem qualidade para jogar, e se realmente essa outra situação de elenco. Hoje a situação do elenco do Corinthians no futebol brasileiro. Cara, a gente sabe que da qualidade que tem o nosso elenco, a gente, como eu falei, a gente não vivia um bom momento antes da parada. A gente reconhece, a gente sabe disso, mas dentro de campo é 11 contra 11, não entra nome, não entra salário, a gente sabe disso, a gente dá o nosso melhor. A gente sabe que os outros clubes estavam num melhor momento que a gente, mas a gente vai procurar melhorar agora depois dessa pandemia aí. Como eu falei, se preocupar em acertar a casinha para depois as coisas começarem a acontecer novamente. E sobre a minha falha, tive aquela falha contra o Atlético Mineiro, a torcida ficou um pouco marcada, mas muitos torcedores me apoiaram naquela época. E hoje eu creio que dei a volta por cima. O meu começo de temporada estava sendo bom, apesar do momento a gente não ter as vitórias, mas no meu começo de temporada estava sendo bom para mim. Mas buscar melhorar cada dia mais, a cada treinamento, quando voltar, para me tornar um titular do Corinthians e buscar meu espaço, não só no Corinthians, mas depois numa Europa e buscar outros sonhos. Falando em Europa, Pedro Henrique, é verdade que recentemente teve sondagem do Torino da Itália? Isso foi
Quando o Balbuena saiu, foi 2018, logo que o Balbuena estava acertando sua saída para o West Ham, eu recebi a proposta, mas o Corinthians recusou, acabei acertando a minha renovação com o Corinthians, mas como eu falei, Deus sabe de todas as coisas, quando for para ser, vai ser, então estou muito feliz hoje no Corinthians. Beleza, então. Pedro, muito obrigado pela sua participação. Valeu mesmo aqui pelo bate-papo, por responder todas as nossas perguntas. Muito boa sorte aí na sequência da temporada para você e para o Timão. Tá bom, meu amigo? Um grande abraço, hein? Abraço. Obrigado pela oportunidade também. Sempre que precisar, estou à disposição. Um abraço para todos aí, para Zinho, para o Mauro, Quesada, o Luiz, o Sarmani. É um prazer estar falando com vocês. E é isso, galera. Esse aqui foi mais um vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal.